Meu irmão em Cristo, como é que está? Tudo bem? Sabadão, deixa eu ver aqui, dia 23 de janeiro. Vamos aí, para começarmos esse dia maravilhoso, meditarmos um pouquinho de forma descontraída nesse canal, que a proposta é conhecendo a palavra, conhecendo a Bíblia de forma tranquila, descontraidamente. Pois bem, nós estamos já no capítulo 8 de Mateus. Pega a tua palavra, a tua espada, pega as tábuas da lei. É claro que essas palavras que eu lhe digo são figuradas. Pega a Bíblia e abra no capítulo 8, no quarto subtítulo, que estamos assim, paulatinamente, tranquilamente, revendo esses subtítulos, estudando para o nosso crescimento. Pois bem, o subtítulo é Como Seguir a Jesus. Será que nós realmente estamos fazendo o nosso papel em seguir ao Senhor Jesus? A partir do momento que nós aceitamos o Senhor como nosso único e suficiente Salvador, que começamos a ler a palavra, começamos a participar da escola bíblica dominical, daqueles estudos curriculares, em educação religiosa, programado para o nosso crescimento, em desenvolvimento, a nossa santificação, nós precisamos entrar, como aqui nesse canal enfatizamos, na prática, no exercício do Evangelho. Porque não basta apenas recebermos, como sempre enfatizo, precisamos exalar o perfume maravilhoso de Cristo Jesus, propagar, disseminar o Evangelho. Então, neste subtítulo, Como Seguir a Jesus, algo gostoso o Senhor vai nos ensinar nesta manhã de sábado, dia 23 de janeiro de 2021. Na pedra, na tábua, na Bíblia, nas Escrituras. Pois bem, diz assim: E Jesus, vendo em torno de si uma grande multidão, ordenou que passassem para outro lado. Pois bem, Jesus, no início do seu ministério, Jesus, o perfeito Filho de Deus, guarde isso, o eterno Filho de Deus, o todo-poderoso, único Deus. É claro, aonde ele estava, aonde ele peregrinava, a sua palavra de autoridade era ímpar, incontestável. O seu conhecimento era realmente assim, algo fora do comum. Pois bem, perfeito Filho de Deus. E Jesus, aonde quer que ele estava, meu amado em Cristo Jesus, multidões o seguiam para ouvir aquelas mensagens, para receber dele bênçãos, receber cura, receber uma palavra de conforto. Eis aqui, no Conhecendo a Bíblia de forma descontraída, uma lição já no versículo 18 do capítulo de Mateus, do apóstolo Mateus, que Jesus estava vendo a multidão, e grande multidão, e ordenou que passasse para o outro lado. Meu querido, nesse impacto social, o que nos chama a atenção é que multidões vindo de Decápolis, vindo de Samaria, vindo da Galileia, vindo da Judéia, vindo das cidades litorâneas, Sidom, Tiro, Cesareia, Jope, Gaza e outras mais, todas as províncias, todas as cidades que tinham ali em redor, vinham ter com Jesus, queriam estar perto do Senhor Jesus. Mas, guarde muito bem, tem pessoas que querem aproximar-se de Jesus, mas não querem dar continuidade e estar com Jesus. A Bíblia aqui nos ensina que sim, nós somos atraídos por essa palavra maravilhosa, mas que precisamos estar perto do Senhor Jesus, principalmente para recebê-lo, para aceitá-lo como único e suficiente Salvador. Aí, dentro da vontade absoluta do Senhor, Ele fará realmente uma grande mudança na tua vida. Ele fará uma regeneração, uma transformação, acima de tudo, sendo um aceite, nesse apelo sincero, o seu nome, o meu nome, estará escrito no livro da vida. Glória a Deus, Pois bem, vejamos o que continua nos falando esse texto em Mateus capítulo 8, versículo agora 19. E aproximando-se dele, é claro, Jesus, um escriba disse-lhe: Mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Pois bem, quem eram os escribas? Já na etimologia da palavra, já nos dá o norte. Eram aqueles que escreviam, eram os doutores da lei, aqueles que escreviam a palavra de Deus, os livros, o Torá, o Pentateuco. Mas estudando a Bíblia descontraidamente, a respeito do Torá, a respeito do
Pentateuco, os 5 primeiros livros da Bíblia de autoria de Deus sobre a vida de Moisés, com calma, no tempo certo. Desde que não venhamos a parar de ler a Bíblia, chegaremos no Velho Testamento estudando todos os livros também deste mesmo livro, que é maravilhoso. Mas aqui diz que Jesus, dentro desse impacto social, as pessoas ao seu redor ouvindo Jesus operando sinais, maravilhas, prodígio, diz assim, que ocorreu um fato: aproximou de Jesus um escriba, um doutor da lei, alguém que lia a lei, alguém que conhecia a lei. Mas a questão é essa: conhecer e praticar. Conhecer e estagnar, estar omisso, apático, não é bem isso que Jesus nos ensina. Mas aproximou-se um escriba, mas aproximou-se um doutor da lei e disse-lhe: mestre. O Senhor Jesus, na palavra de Deus, ele tem aqui no Novo Testamento mais de 100 nomes: mestre, rabi, filho do homem, cordeiro prometido, salvador, rocha, e aí vai afora. Nesse caso aqui é mestre, é um título que até nos nossos dias nós temos especialistas, mestres, doutores. Pois bem, de uma determinada lei, de um determinado assunto, de uma determinada matéria. Aqui, pelos escribas, quando ouviam Jesus falando, sabia que Jesus também, por excelência, conhecia tudo sobre aquela palavra proferida. É claro, porque ele era ali o perfeito Filho de Deus, Jesus Cristo. Então, ele foi chamado pelos doutores, foi chamado pelos escribas, que também eram mestres, recebeu então Jesus o título de mestre. E aí diz: mestre, onde quer que fores, eu te seguirei. Dentro da palavra de Deus, meu irmão em Cristo Jesus, é muito importante sermos seguidores do Senhor Jesus. Então, se aceitamos a Ele como nosso Salvador, precisamos estar próximo a Ele. Se o aceitamos como nosso Pai, precisamos da mesma forma estar sempre próximo a Ele. Enfim, a partir do momento que as cataratas saíram dos nossos olhos, veio à nossa consciência o entendimento dessa palavra poderosa, de Jesus, transformador, modificador de vida, aquele que realmente faz um barulho de festas na nossa vida, nos coloca realmente do lado avesso, nos limpa e nos transforma. Nós precisamos estar sempre seguindo a Jesus, buscando ler a sua palavra, buscando orar, buscando conhecer e praticar o Evangelho. E nesta prática, seguindo ao Senhor Jesus. Nós precisamos, aonde quer que estivermos, proclamarmos a palavra do Senhor, disseminarmos a palavra do Senhor. E aqui, um dos escribas disse: mestre, onde quer que fores, eu te irei. O que me chamou a atenção no Espírito de Deus? Que devemos orar mais, devemos estar mais atentos, devemos nos preocupar mais, devemos ser mais carinhosos e mais respeitadores com os missionários da nossa igreja e também os missionários que estão na face da terra, nos confins do mundo. Confins são as extremidades da terra, proclamando e seguindo o Evangelho. Meu querido, nós temos aqui um entendimento que a partir do momento que nós aceitamos Jesus, também somos missionários. Precisamos então seguir a Jesus, aonde quer que Ele assim estiver. Precisamos falar desse amor maravilhoso. Precisamos pregar o Evangelho de Deus, as boas notícias de salvação. Então, aqueles que estão no campo, estão em outros países, aqueles que estão em várias regiões do mundo, precisamos orar por eles, precisamos sustentar financeiramente a cada um deles, os seus filhos. Não precisamos realmente negligenciá-los, deixá-los à margem da igreja. Olhe a coragem desses homens, olhe a coragem desses missionários. Não é diferente da coragem dos apóstolos no tempo de Jesus, do apóstolo Paulo. Eles deixaram uma profissão secular aqui neste mundo, eles deixaram suas casas, deixaram os seus parentes e foram com seus familiares, muitos deles sozinhos, depois constituíram famílias
muitos deles mortos, presos, oprimidos, porque aquela cidade, aquele país não aceita Deus, não aceita Jesus, são totalmente apáticos, contrários a qualquer palavra dita desse livro, sob pena legal no ordenamento jurídico daquele país de matar aqueles que propagam e prolatam e que falam e que disseminam a palavra do Senhor Jesus. Precisamos a esses seguidores, assim como nós, mas principalmente a esses que largam tudo por amor a Cristo e vão a campo pregar o Evangelho. Precisamos dar mais valor a cada um deles, não só financeiro, mas em todos os sentidos, porque são heróis da fé. Quem são os nossos missionários? Na tábua, heróis na fé. Mas, em termos de missões urbanas, precisamos também seguir a Jesus e sermos missionários com os nossos vizinhos, aonde trabalhamos, aonde estudamos, no nosso local de lazer, na sabedoria do Senhor, propagarmos o Evangelho. Versículo 20 diz assim: e disse-lhe Jesus: as raposas têm covis e as aves dos céus têm ninhos, mas o Filho do Homem não tem onde reclinar a cabeça. A exemplo dos missionários. E outro de seus discípulos, agora um outro personagem além dos escribas, agora, e outro de seus discípulos nós já estudamos, alunos, lhe disse: Senhor, permite-me que primeiramente vá sepultar o meu pai. Jesus, porém, disse-lhe: segue-me e deixa os mortos sepultar os mortos. Pois bem, aqui tem uma linha de interpretação que uma vez faleceu alguém, os evangélicos, salvo engano, eu nunca vi debaterem muito sobre esse assunto nas classes de escola dominical. Eu, em particular, não vejo problema nenhum. É claro que o seu ente querido está morto. Espero em Jesus, ali adormecido, esperando o chamado do Senhor na segunda vinda, no arrebatamento. Mas eu não vejo problema nenhum. Você não vai estar adorando ali. Mas eu me sinto, em particular, bem em estar ali, ao lado dos ossos, ao lado da sepultura dos nossos amados, para lembrar dos testemunhos, dos exemplos, do carinho, do amor. Não que necessariamente você precise estar lá. Você pode fazer isso em qualquer lugar onde a planta dos vossos pés estarem firmados. Mas eu, em particular, não vejo problema algum em você estar ali próximo aonde o seu ente querido foi sepultado. Pois bem, fato é que a verdade é essa, que precisamos dar aos nossos amados flores em vida. Flores em vida, porque depois da morte fica difícil. Entendo isso muito bem, mas eu não vejo problema nenhum de você estar ali visitando o local em que o seu amado, o seu ente querido foi sepultado. É uma posição minha, peço que vocês entendam, mas a frase principal, a ideia principal é que em vida precisamos dar aos nossos amados flores, flores em vida. É uma grande dica, é uma grande mensagem do Senhor. Pois bem, nós aqui estudamos o quarto subtítulo em Conhecendo a Bíblia de forma descontraída. Meu querido, se você ainda não tomou essa decisão, aceite Jesus como seu único e suficiente Salvador. Que você possa tornar-se um seguidor de Jesus, para que você realmente possa nesta vida viver melhor, viver diferente, viver sobre a proteção do Espírito Santo de Deus. Tome essa decisão. Você, meu querido, que está assistindo esse vídeo, que você possa compartilhar com outras pessoas, que elas possam, quizás, com essa palavra dita, tomar uma decisão aceitando o Senhor Jesus como seu Salvador. Que Deus vos abençoe nesta manhã, dia 23 de janeiro de 2021. A palavra foi dita na pedra, na espada, na Bíblia, ao meu e ao seu coração. Que Deus vos abençoe ricamente, hoje e para todo sempre. Amém, amém. Glória a Deus pela sua palavra.